Beleza, cara. Eu quase fui racista essa semana. Peraí. Deixa eu tirar essa tensão aqui, peraí. Pronto, tensão tirada. Eu quase fui racista essa semana e não foi por querer, mas foi porque me foi imposta uma situação onde eu quase fui racista. Me colocaram na beira de um precipício e eu quase me joguei do precipício. Mas eu não tava no precipício e eu não subi no precipício. Quando eu menos percebi, surgiu um... E eu tava em cima do precipício. E eu quase me joguei. O que aconteceu? Eu fui no shopping comprar um tênis. Por quê? Porque eu uso aqueles tênis barefoot, sabe? Que é aquele negócio. É mais uma daquelas coisas que você... Sabe essa coisa aí que você faz desde o início da sua vida? Então, tá tudo errado. E aí você fica paranoico? É uma dessas coisas. Eu descobri que os tênis que a gente usa normalmente... Eu já falei sobre isso, eu acho. Mas tem a ver com a história, eu vou ter que falar de novo. Pra quem é novo. Eu descobri que os tênis que a gente usa fodem nossos dedos do pé e deformam o pé. O formato do pé fica do jeito que ele não deveria ficar quando a gente usa muito sapato e esses tênis comerciais. Então existe um tipo de tênis que é o barefoot. Tem várias empresas que fazem esses tênis. São feitos de uma maneira para preservar o formato natural do seu pé e para você ter mais contato com o chão também. Então eu uso esses tênis. Eu uso da empresa Foot of Tomorrow. Eles vendem vários modelos desse tipo de tênis. Inclusive eu tô com ele aqui, ó. Só que tem um problema. Eles são muito feios. E quando você precisa ir em algum evento social, algum lugar normal, é meio estranho você chegar com esse tênis. Eu percebi que eu precisava comprar um tênis, pelo menos, pra usar em lugares sociais. Fazer um show, ir num aniversário de alguém, num podcast de alguém. Eu percebi que eu precisava de um tênis desse. Então eu fui no shopping comprar um tênis da Adidas. Eu cheguei na loja, agora você vai entender. E o vendedor... Agora começa... a merda, porque é muito difícil, cara. É muito difícil. O vendedor... Eu não sei como falar isso sem esbarrar na possibilidade de você achar que eu sou racista. Porque, presta atenção, cara. Quando você vê uma pessoa branca, você nota que ela é branca? Essa é a minha pergunta, cara. Quando você vê uma pessoa negra, você pensa... um negro. Você pensa isso? Você não pensa? Eu penso. Eu não devia pensar. Quando eu vejo uma pessoa branca, eu não penso... ela é branca. Mas quando eu vejo uma pessoa negra, eu penso... olha, ele é negro. E eu acho que nem essa voz que fala. A voz é... ele é negro. Eu acho que é assim a voz. Só que quando eu falo com uma pessoa branca, eu não falo... ela é branca. E aí, cara, eu já não sei... Eu já não sei se já aconteceu algum problema agora, entendeu? Então eu entrei nessa loja de tênis e um cara negro veio me atender. Ele tinha o Black Power maneiro. Eu falei maneiro pra não soar racista também, porque eu já não sei se eu notar que é um Black Power também. Porque eu não noto quando o cara não tem o Black Power. Se eu entro numa loja e o vendedor é branco e ele tem um cabelo penteado, liso, penteado com gel pra trás, eu não noto. Eu não penso, cabelo com gel pra trás. Eu não penso isso. Mas, se o cara tem um Black Power, eu penso além de, ele é negro, eu penso também, um Black Power? Por que isso acontece, cara? Eu quero parar de sentir isso. Como é que eu faço? Alguém me ajuda. Como é que eu faço pra não notar que um negro é um negro? Assim como eu não noto que um branco é um branco. Isso faz parte do racismo estrutural? Isso é o quê? Isso é alguma coisa? Então eu entrei nessa loja e aí o vendedor negro veio me cumprimentar. E eu cumprimentei ele e enquanto eu cumprimentava ele eu pensava, ele é negro. E aí eu olhei pro cabelo dele e pensei, ele tem um Black Power. E aí a interação seguiu normal. E aí meu irmão está procurando um tênis, aí ele olhou pro meu tênis barefoot e ele falou, nossa, o que aconteceu aí? Caiu a sola? Porque o tênis ele é muito fino. Então parece que ele não tem sola, que é pra você ficar direto em contato com o chão. Cara, é bom, esse tênis é bom porque ele também fortalece seu pé. Porque você pisa nas coisas, você sente o músculo do pé, os ossos, a pele, você sente onde você tá pisando. É bom. Mas parece que ele é um chevette caindo aos pedaços, entendeu? Tênis normal é um BYD e o meu tênis é um chevette caindo aos pedaços. E aí ele olhou pro meu tênis e falou, o que houve? Caiu a sola? Eu falei, não, ele é assim mesmo. Eu sinto que ter um tênis barefoot é que nem ter um filho com algum tipo de deficiência. Então eu falei, não, ele é assim mesmo, é pra saúde dos pés, eu falei. Aí ele, não, beleza, então você tá procurando o quê? Eu falei, eu quero um Adidas. Beleza. Aí eu escolhi um Adidas, sentei pra provar. Aí ele tentou empurrar mais um monte de tênis pra mim. Eu falei, não, só quero esse Adidas aqui. Provei o Adidas, legal. Ficou maneiro em mim. Não, eu falei pra ele, vou levar o Adidas. Aí
teve uma interação que eu não sei o que aconteceu. Eu tava sentado no banquinho da loja e ele tava agachado na minha frente, amarrando o meu tênis. E eu falei assim, pô, esse aí é maneiro. E aí ele virou pra mim e falou assim, o meu cabelo? Porque ficou parecendo que eu falei, seu cabelo é maneiro. Só que o que eu tinha falado era, esse aí é maneiro. E ele olhou pra mim assim, ele tava agachado. Tava agachado na minha frente. Ele olhou pra mim, de baixo pra cima e falou, meu cabelo? E aí eu falei, eu fingi, eu fiz uma coisa pior ainda. Eu fingi que não aconteceu nenhum mal entendido e ele perguntou do tênis. Entendeu? Eu ignorei o mal entendido. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei assim, esse aí é maneiro, enquanto ele amarrava o meu tênis. Ele virou pra mim e falou, o meu cabelo? O cabelo dele é um puta Black Power maneiro. E eu, quando percebi que ali estava acontecendo um mal entendido, eu ignorei a informação de que ele tinha falado do cabelo e eu fingi que ele falou, esse tênis é maneiro. E eu falei, esse tênis é maneiro. Então a conversa ficou assim, esse aí é maneiro. O meu cabelo? Esse tênis é maneiro. Esse foi o diálogo. E eu dei um jeito dele entender que eu não tava elogiando o cabelo dele. Mas o racismo não é nessa parte, tá bom? Ainda não chegou o racismo. O racismo chegou na hora que eu fui pagar o tênis. Então, eu escolhi o tênis e aí ele falou, pode ir lá no caixa pagar. Eu fui até o caixa e a moça do caixa, ela perguntou pra mim, você foi atendido por alguém? E eu falei, sim. E ela falou, qual o nome dele? Só que eu nunca tinha perguntado na interação com esse cara o nome dele. Eu não sabia o nome dele. E eu senti uma voz vindo atrás da minha cabeça, vindo até, arrombando as minhas córneas, os meus glóbulos pré-trasal, eles foram abrindo caminho dentro do meu cérebro, rasgando tudo que nem aqueles caras que pegam um facão e abrem caminho numa mata fechada. O pensamento racista, ele começou a abrir caminho no meu cérebro. Ele começou aqui no topo da minha cabeça e foi rasgando tudo. Ele chegou até a minha boca. E quando eu ia falar a frase, eu não sei o nome dele, mas é o... Eu engoli, eu falei, eu não posso falar isso! Meu Deus, eu não posso falar isso! E aí, quando eu resisti a esse primeiro ato de racismo, um outro ato de racismo surgiu dessa vez no hemisfério direito do meu cérebro. E novamente, um novo pensamento racista começou a rasgar caminho dentro do meu cérebro. E ele foi com algum facão abrindo espaço na mata. E quando ele chegou na minha boca e ele ia falar, é aquele que tem o Black... Eu engoli e falei, não, você não pode falar isso. Meu Deus, quase duas, meu Deus. Mas isso tudo eu tava em silêncio. Isso aconteceu em 1 milésimo de segundo. Eu tava na frente da vendedora, ela não percebeu nada. Nada. Eu tive 2 pensamentos que poderiam ser racistas, rasgando a minha mente, tentando saltar no trampolim do racismo que é a boca de todos nós. Você já parou pra pensar que a boca de todos nós é um trampolim do racismo? Quando menos você espera, você pode falar, quem te atendeu, senhor? Aquele negro. Aquele negro. Esse é o trampolim do racismo. A palavra vem, é a Olimpíada do racismo. A palavra vem, ela para na ponta da sua língua, ela alonga, ela faz um aquecimento e ela se joga em pirueta. Aquele negro, e ela vai girando negro. E todos os juízes, nota 10 pro racismo! Medalha de ouro! E não satisfeito, depois vem o segundo atleta dessa Olimpíada, que era aquele do Black Power, girando no ar, fazendo piruetas, e cai assim. Nota 10! Medalha de ouro, ele é bicampeão do racismo na loja de tênis. Palmas para o nosso atleta Arthur Petri. Por 2 vezes eu quase ganhei a Olimpíada do Racismo medalha de ouro. Quase! Mas eu segurei. E eu me vi numa situação John Travolta GIF. Como é que eu explico pra ela quem me... Como é que eu explico pra ela quem me atendeu? Como é que eu... Porque se fosse um branco, eu não ia falar o branco de cabelo liso e gel penteado pra trás. Eu não ia falar isso. Então ela me perguntou, você foi atendido por alguém? Eu falei, sim. Ela falou, por quem?
eu me dirigi até a loja, no meio da Olimpíada do Racismo, enquanto os atletas se aqueciam no meu cérebro e vinham até o trampolim, que é a ponta da minha língua, pra pular. Enquanto tudo isso acontecia, eu virei pra loja e eu comecei a escanear a loja inteira pra ver onde é que aquele cara tava, porque a terceira alternativa que eu pensei foi, eu vou achar esse cara e eu vou apontar aquele ali, o que também pode ser racismo. Porque se você aponta pra um negro no meio da rua, aquele ali, isso também é meio grosseiro. Aquele negro ali, como é que eu faço? Como é que eu faço pra identificar uma pessoa que é negra sem falar que ela é negra? Todas as alternativas poderiam me colocar em algum tipo de problema? Todas as alternativas. A única resposta que não me colocaria em algum tipo de problema é se eu tivesse perguntado o nome dele. E o fato de eu não perguntar o nome dele, e depois quando eu for pagar, eu falar, quem te entendeu? O negro ali, isso também seria pior ainda pra minha situação, porque além de eu só ver o negro como um negro, eu nem acho que ele tem um nome pra perguntar o nome dele. Cara, o que eu sofri pra comprar esse tênis e pagar esse tênis, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, recapitulando a história. Ela perguntou se foi atendido por alguém. Eu falei, sim. Ela falou, quem foi? 2 saltos ornamentais do racismo aconteceram. Eu resisti aos 2. A terceira opção, que era escanear o lugar e falar, aquele negro ali, também caiu por terra. E quando eu virei pra loja pra escanear onde está o negro que me atendeu, aquele ali, quando eu ia fazer isso, a mulher do caixa falou, foi o do Black Power? Aí eu falei, não faz isso comigo, querida. Você não faz isso comigo, querida. Eu podia falar todo esse tempo que era o cara do Black Power? Você me avisa antes. Nessa loja nós podemos identificar negros por eles serem negros. Agora, você me coloca numa camisa de força, numa tortura psicológica, e aí você... Por que você não falou antes? Você tá entendendo? Eu resisti ao racismo 3 vezes. E uma das possibilidades que eu considerei racistas era falar o do Black Power. Olha só. Ela me pergunta, alguém te entendeu? Eu falo sim. Ela fala, quem foi? Eu falo, o negro. Horrível. Eu falo, o do Black Power. Horrível. Eu escaneio a loja e falo, aquele negro ali. Horrível também. Só que depois de resistir a essas 3 opções, ela falou, foi o do Black Power. Detalhe, ela também era negra. Ou seja, eu não sei. Eu acho que o negro, a comunidade negra tem que te autorizar primeiro a identificar alguém pelo seu Black Power. Porque se eu faço primeiro, segurança do shopping, polícia, viraliza, olha aqui, apresentador da Deriva é racista em shopping, identifica pessoas porque elas têm Black Power, porque ele não consegue ver as pessoas por além dos seus estereótipos e das suas aparências. Então, ele acha que todos os negros são iguais, ele não vê humanidade, ele não vê nome, ele não vê indivíduo, ele só vê cores e Black Powers, ele vê cores e cabelos, é só isso que esse cara vê. Agora, se você fala o do Black Power, eu falo sim, nada acontece. Então essa foi a história de como eu quase fui racista essa semana. E aconteceu outra coisa parecida quando eu fui no show do... Não é parecida, um dilema parecido. Quando eu fui no show do System of a Down no Allianz Parque. Eu fui com o Caio Delaco, a gente tava no carro, a gente tava entrando no estacionamento do Allianz Parque. E quando a gente tava passando o ticket, quando eu tava passando o ticket do estacionamento na catraca do Allianz Parque, o cara que cuida da catraca tava conversando com um segurança que tava do lado direito do carro. E eles começaram a conversar algo do tipo, você quer tirar uma foto? E aí o segurança respondeu, eu quero. E aí o cara que tava na catraca falou, tira com o meu. E aí o segurança falou, tira com o meu. E aí eles falaram, você quer uma foto? Tira com o meu. E eles fizeram um ping-pong de tira com o meu, você quer uma foto em cima do meu carro. E aí quando eu passei o ticket e a catraca abriu, eu olhei pro cara pra agradecer ele e ele falou assim, vocês são famosos? E eu falei, mais ou menos. Engatei a primeira marcha e fui embora pro show. 30 segundos depois, a gente se olhou e começou a rir. Por quê? Por que eu disse que isso foi uma cena parecida? Vou te falar por quê. Porque se você vira pra alguém e fala, você é famoso? Você me coloca numa situação ambígua, onde ou eu sou mentiroso, ou eu sou arrogante. São as minhas 2 únicas opções quando você me pergunta, você é famoso? Porque se eu falar não, tecnicamente eu tô mentindo. Se eu falo não, engata a primeira marcha e vou embora, eu tô mentindo, tecnicamente, porque ele vai falar, não, o cara do Aderiva, o Caio, o cara do vídeo das matérias, eles têm um podcast. Por que ele falou não? Esse cara é um merda, esse cara é um mentiroso. Se eu falo sim, eu acho que é pior ainda. Se eu falo sim, eu sou famoso, e engata a primeira marcha e vou embora, ele vai falar, quem esse cara pensa que é? Ele acha que é famoso? Se bem que eu acho que o denominador comum dessa cena, que dá a sensação de pau no cozice, é botar a primeira marcha e acelerar. Não! Se eu falasse,
sim, eu sou e ficasse parado olhando pra ele, é pior ainda. A única opção é fugir da cena. Se eu falo sim, eu sou e fico olhando pra ele, o que vai acontecer? O que acontece na cena? É como se eu estivesse esperando algum tipo de reconhecimento? Se eu falo não e continuo olhando pra ele, parece que eu tô enganando ele de propósito e eu quero ver a reação dele. A única resposta correta era mais ou menos engatar a primeira marcha e ir embora. É a única opção pra eu não ser mentiroso ou arrogante. Então, as semanas que passaram, eu vivi várias cenas que me colocaram em posições que eu poderia me atirar do precipício e que eu poderia fazer coisas que eu não quero fazer. Tipo, ser racista, mentiroso ou arrogante. Tá bom, cara.